Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigada pela sua companhia. Hoje vamos aprender técnicas e dicas de como transformar nossos filhos em alunos nota 10. Está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Na palestra de hoje, o preletor Mário Gabriel França Silva enumera um a um os 10 lemas para melhorar o desempenho escolar dos seus filhos. Em tudo aquilo que você faz com amor, em homenagem, em gratidão ao seu filho. E quando você estiver com ele, dedica o seu tempo para ele. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 Prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Enquanto pais e mestres tentarem moldar as crianças enfatizando apenas o lado negativo e punindo mais do que elogiando, o resultado será o fracasso delas como estudantes e como pessoas. Por isso, na Seitonoi estudamos os 10 lemas para melhorar o desempenho escolar dos filhos. Fiquem agora com o preletor Mário Gabriel França Silva. Muito obrigado, tudo bem com vocês que estão acompanhando o programa da Seitonoi? Seja bem-vindo a Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A vocês que entram em contato com a Seitonoi, a você que é mantenedor do programa Seitonoi, o nosso muito obrigado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser mantenedor do programa da Seitonoi. Mas se você está assistindo pela primeira vez, um carinho especial, preste bastante atenção. Se alguém recomendou a você o programa da Seitonoi, dê um abraço nesse amigo que com certeza lhe deu uma dica fantástica de como ser feliz. Você que estava procurando algum programa legal para assistir, este é o programa da Seitonoi e nesse dia você vai aprender coisas fantásticas de como direcionar a sua vida e, por que não, também direcionar a vida de outras pessoas para uma vida realmente feliz. Muito obrigado, acompanhe a palestra do dia de hoje. Muito obrigado. Hoje vamos estudar sobre a educação dos filhos, né? Ensinando, disciplinando os filhos, é um livro texto de hoje do professor Keiyo Kanuma. Keiyo Kanuma é o livro texto que utilizaremos hoje, né? Você pode estudar completamente como educar os filhos, como relacionar-se com seus filhos, mas talvez você tenha sobrinho, talvez o seu irmão, né, tenha um filho, sobrinho seu, você pode dar para ele de presente este livro, Ensinando e Disciplinando os Filhos. Olha, fantástico, fantástico. Você que é pedagogo também, é professor, naturalmente, no seu cotidiano, o seu relacionamento é com as crianças, são com os jovens, né? Adquira esse livro, que vai ser muito útil, você vai poder transmitir as suas aulas com mais fluência, porque você estará entendendo melhor a cabecinha de uma criança, né? O porquê que será que ele se comporta assim? Por que a reação dele é desse jeito? Através do livro Disciplinando os Filhos, Ensinando e Disciplinando os Filhos, você saberá como relacionar-se melhor com esta fase etária na nossa vida, essa faixa etária na nossa vida, que é extraordinária para ter um destino, um futuro cada vez melhor e feliz, ok? Ensinando e Disciplinando os Filhos, Keiyo Kanuma, o autor
deste livro. A propósito também, tem uma senhora, idade de 43 anos de idade, 43 anos de idade. Minha mãe, da qual moro com ela, tem uma educação totalmente diferente da minha. Ela escreveu para nós. Minha mãe, da qual moro com ela, tem uma educação totalmente diferente da minha. Ela é muito nervosa, agressiva, e fica toda hora dizendo o que é para eu fazer com relação à criação dos meus filhos. Você não é a única, viu? Tem muitas pessoas que falam, minha mãe, a minha sogra toda hora está falando, não é assim que se educa, tal. Se eu a contrario, ela me ofende e ginga demais. E isso se repete muitas vezes, até mesmo sem estarmos discutindo sua criação. Eu a amo muito, mas não sei o que fazer para acabar com as brigas. Bom, a sua resposta, ela vai estar no conteúdo do que vamos estudar hoje, mas, sobretudo, principalmente a relação com a sua mãe, Seichonoye sempre nos dá a dica assim: diante de uma situação agressiva, você tem que combater, entre aspas, essa situação de uma forma contrária. Você não pode responder na mesma medida, né? Então, se a sua mãe a toda hora está falando que você não está educando corretamente o seu filho e até xingando você, né? Que tal você sentar com ela e perguntar, mãe, como que você acha que eu devo educar a minha filha, o meu filho, né? E durante o cotidiano, no seu cotidiano, elogiá-la bastante, elogie a sua mãe. Muito obrigado, mãe, olha, sua educação foi excelente, muito obrigado. Muitas vezes, mãe, sogro, sogra, enfim, eles querem dar uma atenção maior daquilo que talvez deu a você na sua infância, na sua adolescência. É uma forma de compensar. Mas você não vai conseguir nada contrariando a sua mãe. Então elogie. Sim, muito obrigado. E faça. Muitas dicas que a sua mãe dá, com certeza são boas. Com certeza são boas. Elogie a sua mãe para seu filho. Olha, a vovó é maravilhosa, né? Atende aquilo que ela está falando. Ela está dando dicas para você fantásticas, está educando você de uma forma perfeita. Então você deixará de ser um oponente e passa a ser uma aliada com a sua mãe para a educação do seu filho. Então, resumindo é isso. Mas eu vou te dar muitas dicas legais que está nesse livro sobre como educar o filho, ok? Muito obrigado. Cada um dos atos praticados pela criança, é bom saber que cada um dos atos praticados pela criança, mesmo os que aos olhos dos pais parecem travessuras incontroláveis, tem um sentido e muitas vezes é uma lição de vida para os próprios pais. Então tudo aquilo que o seu filho faz, por mais que seja uma brincadeira, por mais que seja aparentemente algo que não vai enriquecer o seu crescimento, né, o seu aprimoramento espiritual, né, o seu crescimento como ser humano, tudo para uma criança é um aprendizado. Tudo aquilo que ela faz é um aprendizado. Em primeiro lugar, devemos saber que cada ato que a criança pratica é um aprendizado para ela. Bom, aquilo que estava falando com você. Tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que você está conversando com ela, dando uma dica para ela, aquilo que ela está brincando. Eu tenho uma filha de 4 anos, né? Então ela brinca com as suas bonecas, ou ela tem uma imaginação, toda criança tem uma imaginação fantástica. Ela, se não está com uma boneca, ela pega com uma outra coisa, e essa outra coisa é uma boneca, né? Então, a forma dela relacionar-se com essa boneca é a forma como você se relaciona com ela, dentro de casa também. Claro que tem escolinha também que influencia, mas aquilo que ela faz para os seus bonecos, as suas brincadeiras, se você prestar atenção, é exatamente aquilo que você ensinou a ela. Então, se ela brinca de uma forma errada, se ela se comunica com seus brinquedos de uma forma que você não acha legal, saiba que ela não está fazendo assim simplesmente porque ela quer. É que ela está sendo educada dessa forma. Tudo para ela acaba sendo um aprendizado. Em segundo lugar, devemos compreender que em alguns casos a criança se torna rebelde por causa da carência afetiva, por não ter sido tratada de maneira correta ou por não conseguir relacionar-se bem com os pais ou com os irmãos, comportando-se de modo a aborrecê-los. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, se a criança é muito birrenta, se a criança quer chamar a sua atenção, né, de uma forma errada, chorando demais,
teimando em que quer alguma coisa e na realidade você não pode dar, você acha que não é conveniente para ela, na realidade ela quer a sua atenção, o seu carinho. Talvez esse carinho que está faltando no seu cotidiano. Nos tempos de hoje, pai e mãe trabalham muito, né? Então, durante o dia, pai e mãe muitas vezes não fica muito com a criança. Ela permanece na escola, ou uma outra pessoa acaba cuidando do seu filho, né? Bom, mas isso será que vai acarretar algum problema no futuro? Não, de forma alguma. Pode acarretar se talvez na hora que você chega em casa não dá atenção à criança. Pode acarretar talvez se no seu cotidiano, mesmo que você não está juntinho dela, com ela, talvez você não está pensando, não digo aquele pensar constante, mas dedicar a sua vida para a felicidade dela. Quando há um contato mental e sentimental, mesmo que os corpos estejam distantes, mesmo que a filha esteja em casa ou na escola e você não está no seu trabalho, mas na hora que você pensa no seu filho, você emana pensamentos e vibrações de carinho, de amor. Com certeza meu filho está muito bem, muito obrigado minha filha, meu filho, você é um excelente filho, uma excelente filha. Essa vibração chegará para o seu filho e fará com que o seu filho sinta o seu amor. Então não se preocupe se você trabalha demais e não dá atenção para o seu filho, mas em tudo aquilo que você faz com amor, em homenagem, em gratidão ao seu filho. E quando você estiver com ele, dedica o seu tempo para ele. O dedicar o seu tempo para ele também não quer dizer que você tenha que descuidar de tudo aquilo que acontece dentro do seu lar e somente brincar ou estudar junto com seu filho. O brincar, o estudar faz parte, tem que ter. Mas o estar com ele, o conviver com ele, você pode fazê-lo perfeitamente cozinhando dentro do seu lar, limpando sua casa. Que tal na hora de limpar você convida, filho, filha, vem comigo, vem com a mamãe, vem com o papai, você me ajuda aqui? Os filhos adoram ajudar, eles querem aprender a estudar. E quando você faz isso com alegria, naturalmente você estará talvez compensando, entre aspas, aquele tempo que você não está longe do seu filho. Aliás, que você está longe do seu filho e talvez você se sinta um pouquinho culpada pelo fato de não estar com ele. Não se sinta culpada, porque esse sentimento de culpa também é prejudicial para a criança, ok? Para essa câmera aqui, os pais precisam ter serenidade mental para compreender o significado da conduta do filho e educá-lo com amor e paciência. Mas tem vezes que essa paciência parece que foge dos limites. Esse é o nosso aprendizado. Isso constitui o nosso crescimento. A paciência, a fé, a confiança em Deus, que o nosso filho não é somente o nosso filho, antes de tudo ele é filho de Deus. Se é filho de Deus, que melhor babá ou que melhor pessoa para cuidar do seu filho que Deus? Já pensou que fantástico? Então coloque Deus na jogada. O meu filho está nos braços de Deus. O meu filho, ele é educado por Deus. Claro que ele será educado por Deus também através do seu exemplo. Mas confie em Deus, que sem dúvida alguma Deus orientará o seu filho. Analise com a mente ampla. Ampla quer dizer assim, não coloque assim, vou analisar alguns itens aqui, mas eu vou ver se isso realmente se encaixa na minha vida. Seja um pouquinho imparcial. Seja imparcial. Primeiro, o estudo é uma atividade divertida e prazerosa. Então o estudo tem que ser divertido e prazeroso. Sim, você educa seu filho, obrigando o filho a estudar, colocando que o estudo ele é uma obrigação para ele, que ele tem que estudar, ele já deixa de ser divertido, percebeu? Tudo aquilo que é obrigação não tem a conotação de ser divertido. O estudo tem que ser divertido e prazeroso. E você tem que educá-lo dessa forma. Olha que legal. Vamos pegar um livro aqui? Se o seu filho, se a sua filha ainda não vai na escola, talvez ainda não saiba ler. Mesmo assim, pegue um livro e leia com ele. Né? Tem livros para crianças. E tem muitas frases que o filho não vai saber ler. Mas se você sentar com ele, com ela, estudar junto, e desde criança já mostrar para ela, olha, vamos estudar tal coisa, e aí você vai educá-la, mostrando que esse estudo ele pode ser muito legal, muito gostoso. Segundo item, a criança passa a detestar o estudo quando a cobrança é constante. Então, se esse estudo, olha, você tem que estudar, viu? Vem aqui, você tem que fazer isto. E aí, você está treinando, você está escrevendo, você está fazendo seus exercícios aí de matemática, disso e daquilo. Se a cobrança ela é constante, por mais que você tenha razão, o seu filho tem que estudar, o seu filho tem que ocupar parte do tempo para as tarefas
que vem da escola, você tem razão. Mas a cobrança constante não leva o filho a dedicar-se ao estudo com alegria e ele não vai querer fazer. Então vamos estudar algumas formas de como deixar de cobrar, mas que nesse lembrete, filho, você estudou? Esse lembrete, as suas palavras, faz com que ele realmente se volte para o estudo. Não é só estudar também, tá? Terceiro, elogiar o bom desempenho da criança nas disciplinas preferidas. Então, o seu filho, toda criança, todo ser humano, ele tem aptidão mais para uma área do que para outra. Tem filhos que adoram escrever, que adoram ler. Tem filhos que adoram desenhar. Tem outros filhos que adoram fazer contas, que adoram matemática. Elogiar o bom desempenho da criança nas disciplinas preferidas. Aquilo que seu filho prefere, elogie bastante. Mas preste atenção, às vezes o que ele prefere não é aquilo que você tem mais afinidade. Independente disso, respeite a liberdade do filho. Aquilo que se ele gosta de desenhar, você é fantástico, olha, você tem habilidade para isso. Olha que desenho bonito demais. Por mais que ele não seja tão bonito assim. Mas quando o nosso filho desenha, para o olho dos pais, olha, esse desenho é melhor, é a obra-prima fantástica, melhor que Picasso, né? Então elogie bastante. Seu filho tem aptidão para o desenho, para pintar, elogie bastante. Seu filho tem afinidade para a leitura, nossa, como você lê bem, né? Independente se ele não se destaque também nisso, você deve elogiar. Mas naquilo que ele prefere, você deve ressaltar com mais força esse elogio. 4, agradecer aos professores, né? Jamais critique o professor na presença do filho. Aliás, seria melhor jamais criticar o professor. Mesmo, aliás, se for na presença dos filhos, pior ainda. Então, o professor, o conceito do professor para o filho tem que ser fantástico, tá? Às vezes o filho não está indo legal em determinada disciplina porque o professor está faltando alguma coisinha, né? Talvez o professor ainda não sabe ganhar o seu filho, mas não critique o professor. Aponte as coisas boas do professor. E explique para o seu filho que muitas vezes os professores não são todos iguais. E que do jeito desse professor constitui também um aprendizado para ele. Da forma dele passar, talvez ele seja mais sério assim, do que o outro que é mais divertido. Mas também na vida precisamos ser sérios. Então explica para o seu filho isso que ele vai compreender. 5º item, respeitar o entusiasmo que a criança demonstra por algo na fase atual. Então tem muitas crianças que têm o entusiasmo por determinada coisa. Tem crianças que têm o entusiasmo talvez por jogar futebol, ela gosta demais de futebol. Respeite isso, não proíba. Respeite, ensine que ele tem que estudar também, que ele tem algumas tarefas, algum tipo de comportamento que ele tem que ter. Mas se você for contrário ao entusiasmo pelo esporte, pela música, por algo que ele gosta muito, que ele tem nesse momento, ele vai pegar isso como birra, não vai fazer aquilo que você está recomendando, ele vai continuar teimando que ele quer ir para a rua, que ele quer jogar futebol. Deixe ele jogar futebol, deixe ele brincar com aquilo que ele deseja. Deixe ele se direcionar o seu trabalho para a música, por exemplo, demais, mesmo que você ache que o tempo que ele está dispensando para isso poderia estar fazendo outras coisas. Mesmo assim, não corte o entusiasmo e vá orientando o seu filho como ele deve controlar o seu tempo para que não seja prejudicial. Que mais? Vamos rapidinho, o tempo já está acabando. Utilizar o poder da sugestão. Então, através da palavra, olha, você foi fantástico, você é perfeito, né? Isso aqui você faz maravilhosamente bem. Aqui, olha, falta um pouquinho só para você alcançar a perfeição. É nesse ponto aqui. Utilize o poder da palavra para utilizar a sugestão, sugestionar o seu filho que realmente ele tem capacidade para isso, para aquilo. A criança cresce imitando os outros. A criança cresce imitando você, imitando seus familiares. Então, dentro do seu lar, seja para o seu filho você o exemplo. Então, você tem que ser o exemplo para ele. Se você fala para ele estudar, você tem que estudar. Se você fala para ele que a leitura é necessária, que você também, mesmo que já se formou, já está graduado, pegue um livro, leia de vez em quando, comente alguns fatos com seus filhos relevantes no conteúdo desse livro. Então, é necessário que você seja o exemplo.
Item 8, em primeiro lugar, os pais devem corrigir apropriadamente, eliminando o complexo de inferioridade, vaidade, etc. Preste atenção no seu filho. O seu filho vai demonstrar também como você é. Mas antes de querer corrigir o seu filho, corrija a sua mente. No item 8, então, o professor Keio Kanuma nos ensina que, em primeiro lugar, antes de você querer corrigir a mente do seu filho, a postura, o caráter do filho, corrija o seu também. Então, analise se não há complexo de inferioridade em você, se não há alguns bloqueios mentais que faz com que também seu filho seja daquele jeito. Corrija sua mente. Aí eu dou uma dica: meditação de Shitokan, leitura de sutra, livros, e entre em contato com a gente também. 9. Divergência de opinião entre pais pode prejudicar a educação dos filhos. O papai e mamãe, o casal, os cônjuges, têm que viver em harmonia. Quando há choque, quando há desarmonia e quando há divergências de opiniões entre como educar o filho, como fazer isso e aquilo, o filho não vai entender, ele vai ficar bastante confuso, ok? Então é necessário viver em bastante harmonia, em plena harmonia entre o casal. Esperar com calma o desabrochar da capacidade da criança. Não seja afobado. Alguns, às vezes, já de cara começam a leitura, por exemplo. Outros demoram mais um pouquinho. Isso não significa que seu filho tenha mais ou menos capacidade. Está sim de casos de pessoas que se tornaram grandes personalidades que na época da escola não acompanhavam talvez o ritmo dos outros alunos. Mas depois, com o amor dos pais, com a educação, ou por algo nato deles, né, começou a crescer e destacar-se como grandes cientistas e outras personalidades. Vá com calma, espere desabrochar. Seu filho é filho de Deus. Confie em Deus. Ele tem capacidade e essa capacidade, ela é infinita. Passamos 10 itens, de uma forma bem rápida, né? De como educar o filho, como melhorar o desempenho dos nossos filhos. Ensinando e disciplinando os filhos, Keio Kanuma, ensinando e disciplinando os filhos, ensinando e disciplinando os filhos. Esse é o livro utilizado no dia de hoje. Ligue para nós, 0800 770 22, perdão, vou repetir, 0800 770 2600. Ligue para a gente, adquira os livros da Seicho Noye, dirija seu destino para a felicidade. Muito obrigado, seja cada vez mais feliz. Gente, quanto mais oramos, mais sentimos a alegria de estarmos vivos, não é assim? E mais sentimos também vontade de orar para agradecer a tantas dádivas. Vamos começar a entrar nesse ciclo virtuoso agora em nosso momento de oração. Obrigado pela sua companhia. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou,
Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.